Toma a tua palavra em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a 41. É com essa palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração. Uma palavra muito conhecida e que vão trazer ao nosso coração muito daquilo que nós estamos vivendo. A tempestade acalmada, ela é acalmada pelo Senhor que nos ama. A tempestade acalmada é um Deus que pode acalmar a tempestade da nossa vida, amém? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Fala para o seu irmão, barco de Jesus também passa por tempestade. Fala para o seu irmão. Isso é uma realidade. Talvez você não me conheça, eu me chamo Rodrigo Ferrari. Sou casado com a Bruna, temos 3 filhos, Davi, a Maria Luísa e a Laura. Ao longo desses anos, 13 anos de matrimônio, nós passamos por grandes tempestades. Talvez nem se compare a tempestade que você passou, não é verdade? Cada um com uma tempestade, cada um com uma realidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e nós vamos ver isso. Nenhum de nós estamos isentos de nada. Mas o que vai fazer a diferença é se Jesus está na barca da nossa vida, amém? Achou a palavra? Fala isso, seu irmão. Jesus quer acalmar a tempestade da sua vida. Olha o que vai dizer para nós Marcos capítulo de número 4, verso de número 35. À tarde daquele dia, disse-lhe: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus estava assim na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhe: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é esse a quem até o vento e o mar lhe obedece? Palavra da salvação. Dá um beijo na santa e bendita palavra do Senhor. Coloca ela do lado. Dá uma grande salva de palmas para Jesus. E assuma essa palavra hoje na sua vida. Ela é para mim, essa palavra. Ela é para cada um de nós que aqui estamos. Eu gosto de vir dentro da palavra, buscando entre ela aquilo que José Maria Escrivá vai nos ensinar. O Espírito Santo não desperdiça a palavra. Dentro desta palavra, eu fui meditando em cada detalhe daquilo que nós, irmão Carlos sabe, aquilo que nós temos aprendido em informações também, no quesito segmentação da palavra. E eu fui buscando cada detalhe no coração de Deus, aquilo que Deus ele quer falar com cada um de nós nessa noite. Então fique atento com a sua palavra, não fecha ela não. Nós vamos lendo junto, meditando nesta palavra junto, aprofundando nela junto. Veja o verso 35 comigo. À tarde daquele dia. Na tarde daquele dia, Jesus ele ensinou um pouco antes. Jesus ensinou diversas parábolas à beira de um mar. Jesus deu ensinamentos profundos. Jesus falou de um candeeiro que é colocado num lugar de destaque. Jesus falou da parábola do semeador. Outra parábola que Jesus contou ali
foi aquela que, como um grão de mostarda. Então Jesus, ele veio dando um grande ensinamento na beira daquele mar. Mas depois, aqui está narrando para nós que à tarde daquele dia, depois que Jesus nos ensina, é hora de colocar em prática. Depois que Jesus, ele fala, nós viemos aqui ao grupo de oração, e o Senhor nos ensina, para que nós coloquemos em prática na nossa vida lá fora. Disse-lhe, preste atenção nesse detalhe da palavra: passemos para o outro lado. Às vezes nós não estamos escutando aquilo que o Senhor está falando para nós. Jesus, ele dá uma ordem muito clara: passemos para o outro lado. Uma palavra de ordem, uma palavra que o Senhor colocou no coração deles: passemos para o outro lado. Agora eu te pergunto, Jesus não falou que ia ser fácil a travessia, falou? Jesus não prometeu uma travessia fácil, ele não disse que ia ser tranquilo, não, mas ele deixou uma certeza: vamos passar para o outro lado. Essa convicção que eu e você nós precisamos ter. Se o Senhor disse, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Ele disse, ele deu uma palavra de ordem: passemos para o outro lado. Amados irmãos, entre o momento da partida até o fim da travessia, essa palavra vem nos ensinar que ninguém de nós aqui estamos isentos de passar por tentações, por tempestades, por dificuldades e por tantas coisas. O fato de nós estarmos aqui nesta noite, o fato das pessoas se levantarem todos os dias para orar com o Frei Gilson, o fato de nós termos missa diária, o fato, isso não vai nos isentar de tempestades. Ah, mas eu estou indo lá e as coisas estão acontecendo. Vai acontecer, irmão, mas o que vai fazer a diferença é quem está no barco da sua vida. Isso é totalmente a diferença. Agora eu quero dizer algo a você: do outro lado, Deus, ele tem um propósito, e é isso que nós não entendemos. Veja o verso de o capítulo 5 comigo aí, que já é segmento dessa palavra. Passaram a outra margem do lago, e ali tinha um homem possesso, ali tinha alguém sofrendo, alguém ali estava passando por dificuldades grandes. Mas então, entre o momento que Jesus deu a ordem até chegar do outro lado, a tempestade, ela é inevitável, irmãos. Eu quero que você entenda que as tempestades, após elas, é que nós vamos extrair aquilo que Deus, ele queria de nós. É nos momentos de tempestade da nossa vida, irmão, que nós vamos entendendo aquilo que Deus, ele quer de nós. Veja o verso de número 36 comigo: deixando o povo. Não será todo mundo que irá na mesma barca conosco, não. Às vezes nós queremos colocar todo mundo como se isso fosse amenizar a nossa tempestade. Eu quero te dizer algo, amados irmãos: o que temos que passar, iremos passar, mas não só, não desorientado, mas com convicção que Jesus está na barca conosco, e isso basta. Lembra quando Jesus estava no Getsemane, passando ali uma penúria danada, e aí ele vai 3 vezes lá falar com Pedro. O que Pedro está fazendo? Dormindo. E aí ele fala para Pedro: Pedro, você não se importa, não dá para você vigiar 1 hora comigo? Por mais que eu e você nós queiramos trazer as pessoas para dentro do nosso problema, como se isso fosse nos amenizar, mas aquilo que é para eu e você passar, irmãos, nós vamos passar. Por isso que aqui esse detalhe me saltou aos olhos: deixando o povo. Para de querer atribuir as pessoas para dentro do problema.
Para de querer trazer as pessoas para dentro do seu sofrimento. Deixa e assuma hoje, nessa noite, nesse grupo de oração: é para mim passar, então nós vamos passar para o outro lado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Perceba que quando nós vamos meditando na palavra, a palavra vai falando por si só. Levaram-no consigo na barca. Fala para o seu irmão: isso basta, irmão. Fala para ele. Quando Jesus está na barca, basta, Carlinhos. Basta, irmã Helena. Basta, irmão Gênesis. Basta, irmão Carlos. Quando Jesus está na barca, veja aqui, a chave da vitória está exatamente em levar Jesus na barca da nossa vida, irmão. Essa é a chave da vitória. Todas as vezes que nós olhamos para os evangelhos, que Jesus estava na barca, algo extraordinário aconteceu. Nós vemos, por exemplo, aqui a tempestade acalmada. Nós vemos quando Jesus ele anda sobre as águas e entra dentro da barca. Nós vemos que depois da barca ele alimenta uma grande multidão. Nós vemos também na pesca milagrosa que Pedro não pegava nada, e quando Jesus entra na barca tudo é transformado. Perceba então que a chave da vitória para mim e para você é levar Jesus na barca. Fala para o seu irmão: não deixa de levar Jesus para a barca da sua vida, porque isso vai fazer a diferença. Se ele está, irmão, pode ser a tempestade que for, ele vai acalmar, porque ele tem poder para isso. Você crê nisso? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu creio nisso. Por isso eu prego a palavra de Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu coloquei a confiança da minha vida. Talvez nós temos que falar como Moisés lá no Antigo Testamento falava: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair desse lugar. Mas às vezes nós ainda insistimos, queremos transmitir as responsabilidades, queremos que o povo venha conosco, nós queremos que o marido, a esposa, os filhos sofram conosco o nosso sofrimento. Mas a chave é: levaram-no consigo na barca. Veja o verso 36 ainda. Assim como ele estava, outras embarcações escoltavam. Muitos estavam atrás de Jesus. Jesus está naquela barca lá, as pessoas estão escoltando, mas não de perto, de longe. Eu fico imaginando, se esses homens aqui estavam apavorados, imagina com quem não estava Jesus na barca. Vocês conseguem entender isso? Porque o que dá a impressão, amados irmãos e irmãs, é que muitos têm escoltado Jesus. Muitos estão seguindo Jesus, mas de longe, vivendo ao bel prazer, fazendo o que acha, tomando as suas decisões, mas falam de Jesus, fala que segue Ele, mas de longe. Isso faz a diferença na minha vida, na tua vida. Muitos irão seguir Jesus apenas o escoltando a uma certa distância, enquanto outros irão ter o privilégio e o prazer de ser íntimos de Jesus, ao ponto dele estar totalmente presente na barca. Fala para o seu irmão: você quer escoltar ou você quer ele presente na barca? Pergunta para o seu irmão. A palavra de Deus, ela é fantástica. Ela vai trazendo para nós direcionamento, a gente vai confrontando dentro do nosso coração. E se eu quero dizer a você que talvez você estava apenas escoltando, Jesus, mas nessa noite Ele quer que você, assim como esses discípulos, levar Jesus para dentro da barca.
Porque aí as pessoas vão começar também a escoltar nós, por que ele está fazendo isso, porque ele está vivendo assim, e eles vão entender porque nós chamamos Jesus para a barca da nossa vida. Isso faz a diferença, irmãos. A tempestade vem para todos, os que têm Jesus na barca e os que escoltam a distância. Qual grupo você quer estar, irmão? Os que escoltam a distância ou daqueles que têm Jesus bem pertinho? É um confronto que eu faço ao seu coração nessa noite. Nós precisamos decidir nessa noite as tempestades que eu irei passar, porque são inevitáveis. Eu vou passar escoltando Jesus ou dizendo: Jesus, o Senhor está no controle dessa barca aqui, dessa tempestade, de tudo na minha vida. É uma decisão que nós precisamos tomar. Veja o verso 37 comigo. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançavam as ondas dentro da barca. Só um dado como uma referência para que você entenda. Primeira coisa que eu entendo, eles estavam acostumados com tempestades naquele lugar. Não era a primeira travessia deles, mas essa veio mais forte. Há tempestades que vem mais forte na vida da gente, ou não é? Tem umas que nós conseguimos até administrar, mas tem umas que nós não conseguimos administrar. Para que você entenda a parte de geografia ali, a sua geografia ali onde estava acontecendo, naquele lago, influencia muito nisso. É um grande lago de água doce, que além de ficar a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, é cercado por 3 grandes montanhas. E a mistura do ar quente que ficava em volta do mar, com o ar frio que vem das montanhas, acabava gerando uma espécie de efeito estufa, que gerava uma grande tempestade. Então, cientificamente é comprovado que nesse lugar havia muitas, mas essa veio de uma forma diferente. Essa veio de uma maneira que eles nunca tinham visto. Essa também tinha um teor espiritual. Existem tempestades na nossa vida que nós vamos conseguir de alguma forma, do nosso jeito. E Deus até vai falar: que é isso de nós, que encaremos a tempestade. Mas haverá tempestade que nós não vamos conseguir, não. Tempestade que nós vamos ter que entender que ela tem teor espiritual na nossa vida. Lembre-se, não se esqueça, do outro lado Deus, ele tinha um propósito. Tinha um jovem endemoniado, preso às correntes. Deus tem propósito do outro lado, mesmo que nós não entenda, mesmo que nós não estejamos vendo. Deus, ele tem um propósito do outro lado. Barco de Jesus também passou por tempestade, amados. Eu entendi quando entende quando eu digo que não estamos isentos? Se até o barco de Jesus passou em tempestade, imagina o meu, não é? Temos um pensamento errado de achar que algumas tempestades em nossa vida são porque nós erramos, são porque nós desobedecemos. Às vezes nós achamos que algumas tempestades se levantam por nossa culpa, mas se nós olharmos aqui, eles estavam sendo obedientes àquilo que o Senhor pediu. Passemos para o outro lado. Então haverá tempestade, irmão, mesmo que nós tenhamos culpa ou você não tem. Fala para o seu irmão: a tempestade, fala para ele: a tempestade é inevitável em nossa vida. Ela é inevitável. Veja, temos esse pensamento errado, quero ler de novo, de achar que algumas tempestades em nossa vida são porque erramos, vacilamos, e isso gera um sentimento de culpa muito grande em nós. Porém, eu gostaria de dizer algo a você: há tempestades inevitáveis também. Não adianta.
Essa tempestade, como eu havia dito a vocês, ela tinha um teor espiritual. Também outra coisa, os discípulos estavam na obediência, atravessando como Jesus havia ordenado. Mas Jesus, ele é pedagógico sempre em nossas vidas. Ele quer o tempo todo nos ensinar algo. Tudo que nós passamos, o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer ensinar eu e você nesta palavra, nesta noite. E mesmo assim, mesmo ele na ordem do Senhor, a palavra está dizendo que surgiu uma grande tempestade. Mesmo na obediência, surgiu uma grande tempestade, ao ponto da água entrar na barca. Veja, as tempestades invadem o nosso particular, entra e nem pede licença, não é verdade? Não é assim com você? Comigo é assim. O de repente acontece na nossa vida. De repente você vai ao médico e é câncer. De repente você está em casa, alegre, cantando, e chega o luto. De repente você sai para trabalha o dia todo, eles sempre fazem isso, né? No final do dia você é desligado. De repente está tudo certo e você ouve a notícia: aquele que você amava foi embora. O filho está dando trabalho, ou de repente você descobre algo do marido. Isso invade a nossa vida. Veja que assim como essas ondas, essas tempestades, elas invadem o nosso ser, irmão, e nem pede licença para nós. Simplesmente chega. Isso gera o que em nós? Medo. Nós desesperamos. O nosso chão, ele é tirado. Vem um sentimento amargo, um sentimento de morte, um sentimento ruim, um sentimento de onde eu errei, um sentimento de tantas e tantas misturas. É como essa água que entra na barca, indesejável. É verdade ou não é? É assim com todos nós, e ninguém estamos isentos de nada. Quantas testemunhas eu tenho ouvido por aí nessa caminhada? Quantas tempestades se levantando na vida das pessoas. E eu tenho visto tempestade na vida daqueles que são fiel a Deus, e tempestade na vida daqueles que não, que estão escoltando Ele de longe. De repente a mulher pega as coisas e vai embora depois de 30 anos. A gente vai vendo os irmãos, o sofrimento dos irmãos, a tempestade, mas nós precisamos ter convicção que o Senhor pode acabar com tudo isso. O Senhor tem poder para isso, e isso nós vamos vendo aqui. Veja o verso 37 comigo. De modo que se enchia de água. As tempestades vêm e sem pedir licença. Olha o 38. Jesus se achava na onde? Na popa. Que bom que ele estava ali. É triste quando a tempestade vem e Jesus não está presente. Aí a pobreza. O que é a popa? Só para que você entenda. A popa ela ajuda a controlar a direção e estabilizar a embarcação. Jesus estava no centro, dizendo para mim e para você nessa noite que é Ele que vai controlar toda a direção daquilo que está acontecendo na sua vida. A polpa é a parte traseira de uma embarcação. A frente chama-se proa. Vou dar uma aula para vocês de entendo nada de barco, estou brincando. Mas para que você entenda, Jesus se colocou num lugar estratégico, lá atrás. Eu não gosto muito de sentar no fundão, porque
eu gosto mais de sentar. Toda vez que você for ver eu na igreja, eu estou mais na frente. Porque quando eu estou lá no fundo, eu sou muito observador nas coisas. Isso tira minha atenção. Na época da escola, essas coisas eu já sentava mais. Porque isso, você vê tudo, né? O pessoal da frente não enxerga nada que você está vendo, mas você está vendo tudo. Então Jesus se colocou lá atrás, num lugar estratégico. Jesus viu o desespero de cada um ali, ó. Jesus estava ali, ó, na polpa. A polpa é um lugar de segurança e proteção do navio. Biblicamente, a imagem da polpa do navio pode representar a ideia de confiança em Deus em meio às adversidades. É confiança em Deus, irmãos. E vai dizer ainda, dormindo sobre um travesseiro, Jesus estava tranquilão. A tempestade soprando, as ondas invadindo. Eu já fui pescar no mar algumas vezes, já peguei tempestade no mar, o negócio é feio, irmão. Nós olhávamos assim, uma vez nós estávamos em Bertioga, tinha hora que as ondas estavam tão grandes, que o barco, tipo assim, o barco ele descia, você via a onda lá em cima, parecia que ia engolir você, daqui a pouquinho o barco ia lá para cima. Aí você olhava o mar lá embaixo, e aí você fica assim, ó, sobe e desce, faz isso, vai para frente, vai para trás, e o medo toma conta. A palavra está dizendo que Jesus, fala para o seu irmão, dormindo está eu e você, talvez. Dormindo está nós. O Senhor está só no lugar estratégico, olhando para ver que atitude nós iremos tomar. Até quando nós vamos querer fazer do nosso jeito. E eu fico imaginando eles, abaixa a vela, vira para a direita, vira para a esquerda, e Jesus lá na popa. Como que consegue dormir no meio de uma tempestade? Veja, Jesus ele é pedagógico, irmãos. Talvez para nós é impossível ter essa tranquilidade em meio às tempestades. Não para Jesus, que mesmo na tempestade estava descansando tranquilo. Sabe por quê? Que às vezes nós não conseguimos dormir. Por que nós desesperamos? Porque na maioria das vezes nós esquecemos. A palavra lá em João 16 vai dizer que Ele vos falará das coisas que virão. Nada acontece comigo e com você, irmão, que Deus não nos avisou antes. Talvez num sonho que nós tivemos, no momento de oração, no grupo de oração. Deus é aquele que avisa antes e nós esquecemos. Aqui Ele já tinha falado, passemos para o outro lado. Nós perdemos a convicção daquilo que Ele falou. E por isso que nós não dormimos, por isso que nós ficamos com insônia, por isso que nós não sabemos o que fazer, enquanto Jesus sabia que ele ia para o outro lado. Aquela tempestade não tinha poder para afundar ele, que mesmo com o teor espiritual, perto daquilo que ele é, da essência dele, não podia fazer nada com eles. Mas nós desesperamos. Veja, então qual é a atitude deles? Eu fico imaginando Jesus lá atrás assim, ó, dormindo, mas escutando. Como eu dizia, eu já fui pescar, às vezes eu ia dormir lá, eu escutava o que eles estavam falando lá fora. Jesus estava esperando uma atitude deles. Vamos ver até onde que vai. Às vezes nós insistimos demais nos problemas, nós queremos resolver do nosso jeito, tem que ser assim. Faz isso e ordena as pessoas e traz faz um monte de confusão, e nós somos dominador, nós queremos fazer do nosso jeito. Por isso nós desesperamos, porque a hora que você vai ver já não dá para fazer mais nada. Eles tentaram, eu fico imaginando eles para lá, para cá nessa barca, mas eles viram que não tinha jeito. O que eles fizeram?
Veja o verso 38 comigo. Eles acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que nós perecemos? A irmã Carminha falou algo para nós aqui na frente na condução. Nós vamos resolver na onde? Na oração. Não é na nossa razão. Foi isso que você falou, meu irmão? Essa oração é a minha e a sua muitas das vezes, sabia? Nós temos a visão turva, e essa é uma oração que representa a dor de muitos de nós. Temos uma visão turva, aparentemente parece que Ele não está nos vendo, aparentemente parece que nós estamos passando a tempestade e o Senhor não está vendo que nós estamos sofrendo, Senhor. O Senhor não está vendo essas ameaças, o Senhor não está vendo, não é esse sentimento humano que nós temos. A dor toma conta, parece que não tem fim, parece que Deus não está atento, e nós vamos sofrendo, e nós vamos tentando, e nós vamos lutando, e parece que o Senhor não se importa com a minha dor. Não parece uma oração que nós muitas das vezes fazemos? Mas Ele está no controle. Fala para o Senhor: mas Ele está no controle. Mesmo que você não perceba, Ele está no controle de tudo. E Ele, na verdade, Ele espera a nossa decisão. O Senhor espera eu e você passar para Ele aquilo que a nós é impossível. Ele está esperando eu e você falar assim: ó Senhor, a chave está aqui do barco, ó. Eu não dá, do meu jeito não dá. O Senhor está na verdade esperando. Não é que Ele não se importa que nós perecemos. O que Ele está esperando de mim e de você é um controle total na nossa vida. É pegar a chave e falar: Senhor, está aqui, ó. Do meu jeito, cuidar da família não está dando. Senhor, do meu jeito não estou conseguindo cuidar do meu filho. Senhor, do meu jeito eu não estou conseguindo fazer nada. Administra a minha vida, Senhor. O que Ele quer é esse controle total, irmão. E Ele, olha o que vai dizer o verso 39: e Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, disse: silêncio, cala-te. E cessou o vento, e surgiu grande. A hora que o Senhor se levanta, irmão. Mas Ele espera eu e você dizer para Ele tomar conta daquilo. Ele está esperando eu e você passar para Ele a administração dessa barca. Porque quando Ele se levantar, irmão, Ele vai realizar. Mas Ele só vai se levantar se eu e você disser para Ele: pode tomar conta disso. Entrega para Jesus nessa noite, irmão. Entrega tudo para Jesus. Fala: Jesus, é eu que estava dormindo, Jesus, porque eu estava tentando administrar a barca, mas eu percebi através do irmão Rodrigo que eu não consigo, que só o Senhor tem o poder de realizar o extraordinário na minha vida, que só o Senhor pode administrar as tempestades de teor espiritual, de dificuldade da minha vida, Senhor. Sabe, irmão, é esse juízo que essa palavra precisa trazer no meu e no seu coração nessa noite, de dar a quem pertence de fato a rédea da nossa vida, o leme do nosso barco. Entrega nessa noite toda a direção para Ele, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está vivendo. Sabe por quê? Às vezes nós, e como eu dizia, Jesus, Ele é pedagógico. Um dia eu fui pregar sobre esta palavra, e cada pregação é uma pregação diferente, mas o Senhor me recorda ao meu coração que eu fiz um paralelo naquela pregação sobre Jonas fugindo dentro de uma barca, dormindo debaixo do casco do navio, enquanto os pagãos estavam
invocando o Deus deles. Ele perdeu a oportunidade de evangelizar aquelas pessoas. As tempestades, eu me recordo bem que no meio da tempestade também nós precisamos dar resposta. Nós chegamos num velório do pai de um amigo nosso, Maxwell, o irmão Maxwell. E quando nós chegamos ali, o pai dele no caixão, eu lembro que ele falou para mim assim: Rodrigo, hoje é dia de resgatar almas para Jesus neste velório. No meio da tempestade, que aquele menino pregou naquele dia, nós estávamos lá. O que ele deu de ensinamento para nós no meio de uma tempestade. O que nós estamos às vezes falando para o Senhor assim: Senhor, nós não queremos tempestade, mas era inevitável na nossa vida. E quando ela se levantar, eu e você precisamos fazer como Jesus fez, e não como Jonas fez. Se escondeu debaixo daquele navio. Não, Jesus, a palavra está dizendo que ele se levantou e ele deu ordem. Eu e você somos constituídos em ordem, irmãos. Se aquilo tiver um teor espiritual, eu e você, nós vamos estender as mãos, e nós vamos dizer: não é pelo meu nome, mas é em nome de Jesus, cala-te. E você vai ver a bonança na sua vida, você vai ver a bonança na tua história, porque está dizendo, quando Jesus disse silêncio, cala-te, e cessou o vento, e seguiu grande bonança, e ele disse: como sois medrosos, ainda não tem fé? É como se Jesus estivesse dizendo para nós: por que vocês são medrosos, vocês não confiam em mim? Vocês estão na barca comigo, nem os que estão aí nas escoltas aí estão tão apavorados igual vocês. Vocês estão comigo, então com esse medo todo. Vocês vieram a esse grupo de oração, então com este medo todo. O Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite: não tenhais medo, irmão. Ele está na barca, isso basta. Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos por um instante. Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que diz para você nessa noite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos sobre os vossos fardos, e eu vos aliviarei. Quem é esse? Ele é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse? É aquele que diz a mim, a você: eu sou o pão da vida, a porta, o caminho, a verdade, o sumo sacerdote que penetrou o céu. Quem é esse? Quem é esse? É o grande leão da tribo de Judá. Quem é esse? É ele que vem nessa noite ao teu encontro, acalmar as tempestades físicas, psíquicas e espirituais da sua vida. Por isso, nessa noite, que tudo aquilo que você veio trazendo como uma tempestade, põe a mão sobre o teu coração. Põe a mão sobre o teu coração. Fala para Jesus: a partir de hoje, Senhor. Fala comigo: a partir de hoje, Senhor, o Senhor está no controle da barca do meu coração, e por isso eu não temerei, porque o Senhor que vem acalmar a tempestade da minha vida, porque eu entendi essa palavra, Senhor, e eu convido o Senhor. E eu convido o Senhor para estar na barca da minha vida, no centro da minha vida. E que o Senhor esteja confortável no meu coração. Eu não vou deixar, Senhor, de fazer o que eu tenho que fazer. Mas quando eu não conseguir, Senhor, o Senhor
se levante e cala as tempestades da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Senhor, eu quero te pedir nesta noite que toda tempestade sobre a República Federativa do Brasil, toda tempestade, Senhor, espiritual que tem se levantado contra essa nação, Senhor, cala essa tempestade. Nós pedimos, Senhor, porque o povo está perecendo, as famílias estão perecendo, os filhos estão perecendo. Senhor, acalma a tempestade do desemprego. Senhor, acalma a tempestade, Senhor, daqueles que estão desenganados pelos médicos, Senhor. Acalma a tempestade, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor. Assim seja. Amém.